E se eu te dissesse que o narcisista que te atormenta não é apenas uma pessoa, mas uma manifestação viva de algo que você mesmo negou por tempo demais? E se o que te atrai e te fere nessa figura não for fraqueza, mas um reflexo não reconhecido da sua própria sombra? Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos no inconsciente retorna em forma de destino. E talvez, só talvez, a forma mais silenciosa de prisão seja permitir que o outro dite os termos da sua realidade emocional, enquanto você sorri por fora e sangra por dentro. Você já sentiu que certas palavras têm o poder de paralisar ou dominar uma mente inteira? Já percebeu que, quando ditas no momento certo, certas frases são como chaves ocultas que trancam ou abrem os porões mais profundos da psique humana? Há frases que não deveriam ser usadas, não porque são erradas, mas porque são perigosamente eficazes. Elas não machucam o corpo, mas reconfiguram a percepção. Elas não gritam, mas sussurram direto ao inconsciente, onde o narcisista é mais vulnerável do que jamais admitirá. Mas atenção, isso não é sobre manipular o outro. É sobre entender como certos arquétipos, quando invocados com precisão, podem transformar o jogo psicológico. É como se cada palavra carregasse um símbolo ancestral, enterrado na lama do inconsciente coletivo, e ao pronunciá-la, você despertasse forças que o narcisista passou a vida tentando esconder, dele mesmo. O controle verdadeiro não é externo, é simbólico, e nesse campo de batalha invisível, a linguagem é a espada mais afiada. A verdade que ninguém te contou é que o narcisista não teme o confronto direto, ele teme ser visto de verdade. Ele teme o espelho simbólico. Ele teme que alguém consiga tocar na parte de si que ele enterrou debaixo de camadas de arrogância, controle e falso brilho. Essas frases, as que você vai descobrir, não são frases comuns. Elas são convocações, são portas. E cada uma delas revela uma fraqueza que ele jamais admitiria possuir, até que seja tarde demais. Então não pause, não respire leve, porque o que você está prestes a descobrir não vai apenas mudar como você lida com o narcisista, vai mudar como você enxerga a si mesmo. Isso não é um vídeo, é um rito, e cada segundo que você continuar assistindo será como descer mais um degrau em direção à verdade que sempre esteve ali, mas que o mundo te treinou para ignorar. Você já percebeu que há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra? Há presenças que esmagam e ausências que corroem. Quando você está diante de um narcisista, não está apenas lidando com uma pessoa. Está encarando uma estrutura psíquica que vive para esconder sua própria dor. É como caminhar por uma floresta densa, onde cada árvore sussurra uma mentira. E o chão sob seus pés afunda em terreno pantanoso de memórias manipuladas. O narcisista não se protege de você, ele se protege de si mesmo. E cada gesto de arrogância é, na verdade, um pedido disfarçado por ajuda que ele jamais permitirá que você ouça. Mas por que, então, você se sente preso? Por que mesmo? Quando sabe que está sendo manipulado, algo dentro de você ainda hesita em cortar os fios? Jung chamaria isso de pacto inconsciente. A dança silenciosa entre o que você nega em si e o que o outro representa. Você não fica porque é fraco. Fica porque, de algum modo inexplicável, essa dor é familiar. Há algo nesse ciclo que repete uma história antiga, enterrada em algum ponto da sua infância, que agora retorna para ser olhada, ou perpetuada. As palavras que você vai conhecer não são armas, são espelhos. Elas não machucam, revelam. E talvez seja por isso que sejam tão perigosas. Porque o que realmente destrói o narcisista não é o grito, nem o confronto. É a exposição. É quando, por uma fração de segundo, ele percebe que alguém viu através do teatro.
Que alguém percebeu a rachadura por onde escapa a verdade que ele passou a vida tentando esconder com charme, controle e superioridade. Mas cuidado. Quando você usa essas frases, algo se move no ar. É como acender uma vela em um quarto cheio de gás. O fogo é pequeno, mas o impacto é devastador. O narcisista vai rir, acusar, inverter, fará de tudo para não desmoronar. Mas por dentro algo quebra, não porque você o atacou, mas porque o que estava adormecido despertou. E há feridas que sangram mesmo quando ninguém vê. Há frases que não deixam marcas no corpo, mas racham o centro da persona. Você já teve a sensação de estar em uma conversa onde cada palavra parecia um campo minado? Como se qualquer deslize revelasse mais do que deveria. Quando você se relaciona com um narcisista, tudo é esse jogo. Mas e se, por um momento, você decidisse parar de seguir as regras dele? E se você dissesse algo que não coubesse no roteiro? Algo que virasse o espelho na direção contrária e fizesse ele se ver por um segundo? Essa é a essência do que está por vir. Não é sobre controlar o outro. É sobre desinstalar a ilusão que te prende. Jung nos alertou que o que mais nos perturba nos outros é muitas vezes o que nos negamos a ver em nós mesmos. Talvez você esteja aqui buscando formas de vencê-lo, mas no fundo está buscando libertar-se. Porque o verdadeiro controle começa quando a consciência desperta. Quando você entende que o narcisista é só o gatilho e não a origem. Ele é o reflexo, não o monstro. O monstro, se existe, vive na sombra que você ainda não iluminou. As frases proibidas que vamos desvendar não são truques, são portais. Elas foram moldadas para tocar exatamente onde o ego não alcança, onde o inconsciente treme, onde o medo vive disfarçado de certeza. E nesse território não há espaço para o comum. Aqui, cada palavra pode ser uma lâmina ou um farol. Depende de como você as usa e do quanto você está disposto a ver, não o outro, mas a si mesmo. Você está preparado para isso? Está pronto para sair do papel de marionete e tocar nos fios invisíveis que realmente movem o espetáculo? Porque uma vez que você ouve essas frases, algo muda. Não no narcisista, em você. E quando você muda, o jogo acaba. Não porque venceu, mas porque finalmente entendeu que nunca precisou jogar. Respire, olhe para trás e sinta. Quantas vezes você repetiu esse mesmo enredo com nomes diferentes? Quantas vezes buscou justiça onde havia repetição? Talvez agora seja a hora de fazer diferente. E talvez, apenas talvez, essa frase que está prestes a surgir seja a primeira rachadura no espelho. Você achava que entendia o jogo. Achava que sabia quem era o vilão e onde estava a armadilha. Mas o segundo golpe, o segundo fio que move esse teatro psíquico, não é direcionado ao narcisista, é direcionado a você. E é aqui que a verdade começa a doer de um jeito diferente. Porque o segundo golpe não é uma frase que fere, é uma frase que vira a chave do inconsciente. É um sussurro que pergunta por que você precisa tanto que ele mude, não para acusar, mas para revelar. Essa é a frase que o narcisista não espera, a que quebra o roteiro, a que desliga a cena e acende as luzes do palco. Porque no momento em que você vira a pergunta contra si mesmo, o ciclo se fragmenta. É como se você deixasse de ser personagem e assumisse o papel de diretor. E esse deslocamento, esse reposicionamento interno, é algo que a estrutura narcisista não suporta. Porque o narcisista precisa do enredo para existir. Ele precisa que você o persiga, que você espere, que você grite, que você clame. Mas quando você pergunta silenciosamente por que eu insisto em salvá-lo, algo quebra, não nele, mas na engrenagem invisível que te fazia girar em torno dele. O segundo golpe mental proibido não tem forma de ataque. Tem forma de revelação, e é por isso que é tão devastador.
porque ele dissolve o jogo por dentro. Ele te entrega um espelho que não aponta para o outro. Aponta para a tua necessidade de se sentir necessário. E quando o narcisista sente que você começou a voltar para dentro, que você já não depende da validação, que sua fome não é mais por atenção, mas por verdade, ele entra em colapso. Ele sente, ele sabe, o jogo está desmoronando. Carl Jung sempre nos advertiu que o que negamos em nós acaba tomando forma no outro, e o narcisista é, muitas vezes, o contorno perfeito da nossa ferida ancestral. O segundo golpe nos leva a essa encruzilhada. Ele nos obriga a olhar além da superfície, a perceber que a luta pelo controle, na verdade, é uma busca desesperada por pertencimento. Você não quer dominá-lo, você quer ser visto. Você quer que ele diga pela primeira vez aquilo que ninguém nunca disse: você é suficiente. Mas essa frase não virá dele, nunca virá. E quanto antes você aceitar isso, mais cedo você começa a se libertar. E então você pronuncia: eu não preciso mais que você me veja. Pode parecer simples, mas essa frase é um terremoto. Porque ela não é dita ao narcisista, ela é dita à parte de você que ainda esperava que tudo mudasse. Essa é a renúncia que destrói a estrutura. É o momento em que você para de mendigar migalhas emocionais e volta a sentar-se à mesa da sua própria alma. E nesse instante, nesse exato instante, o narcisista sente. Não é você quem está preso, é ele. Porque sua liberdade desorganiza o cárcere emocional que ele tentou manter por tanto tempo. Você começa a perceber que o poder não está em controlar o outro, mas em não ser controlado pela própria carência. E isso abala o mundo inteiro do narcisista. Porque ele vive de provocar reações. Ele se alimenta da tua dúvida, da tua oscilação, do teu eterno retorno. Quando você quebra o ciclo, ele se perde. Sem plateia, não há performance. Sem luta, não há teatro. O segundo golpe não é uma guerra. É o abandono da arena. Mas abandonar não é fugir. É voltar. Voltar para dentro. Voltar para a parte de você que ficou congelada no tempo, esperando ser amada por alguém emocionalmente morto. E quando você reconhece isso, não há mais sedução que funcione. O brilho do narcisista apaga, a aura de poder evapora, porque você não é mais o reflexo do que ele queria manipular. Você é o espelho daquilo que ele não quer enfrentar. E isso desestrutura. O segundo golpe é a dissolução do pacto invisível. É quando você percebe que não precisa vencer, só precisa sair. Mas sair de verdade, sair emocionalmente. Sair da expectativa, sair da dependência psíquica. Então você diz, com a força de quem acordou do transe: eu entendi o jogo, mas eu não jogo mais. E essa é a frase que não precisa ser gritada. Ela vibra, ela reverbera no campo simbólico, ela retira a energia vital do jogo e devolve a você aquilo que sempre foi seu, o seu centro. Esse golpe é proibido porque revela, e tudo que revela, liberta. Jung dizia que só aquilo que enfrentamos nos liberta. E talvez você esteja aqui agora, não para aprender a controlar o narcisista, mas para finalmente parar de ser manipulado pelo vazio que ele representa. O segundo golpe é uma ruptura com o encantamento, uma despedida silenciosa do feitiço. Não há batalha, só despertar. Então, se você chegou até aqui, pare. Sinta. Essa frase já está viva dentro de você. Ela quer ser dita, não com a boca, mas com a alma. Não para o outro, mas para si, porque só quando você diz internamente, eu não preciso mais, e que ele mude, o verdadeiro poder começa. E o narcisista sente, ele sempre sente, porque quando você volta para si, ele deixa de existir em você. Você está começando a entender. Está sentindo que não é apenas o narcisista que está sendo desmontado. É a sua própria estrutura interna, aquela que se moldou ao redor da dor e chamou isso de amor.
E é por isso que o terceiro golpe chega como um corte mais profundo. Não porque fere, mas porque revela o que estava anestesiado. Ele não grita, não acusa, não se impõe. Ele entra em silêncio, como um pensamento que nunca foi embora, mas que você empurrou para o canto da mente. E agora ele volta com outra forma. Uma frase, um espelho, um sussurro que diz: você precisa de mim para se sentir forte, mas eu só existo quando você se sente fraco. Esse é o terceiro golpe, o mais paradoxal, aquele que desarma porque toca onde o narcisista nunca foi tocado, na contradição entre o que ele diz ser e o que ele precisa que você continue sendo. E no instante em que essa frase é dita, com a firmeza de quem já não precisa ser compreendido, o jogo desmorona. Porque essa frase revela que o narcisista não é forte. Ele é viciado na sua fragilidade. É da sua dúvida que ele extrai a falsa certeza de que domina algo. Mas ele não domina você. Ele domina o seu medo de não ser suficiente. O narcisista não suporta essa ideia. Não suporta perceber que depende da sua insegurança para parecer inteiro. Porque ele se construiu como um monumento vazio, bonito por fora, oco por dentro, e cada vez que você se diminui, ele se sente maior. Cada vez que você se justifica, ele se sente certo. Cada vez que você duvida de si, ele se reafirma. O terceiro golpe rasga esse ciclo. Ele retira o alimento. Ele diz: eu não sou mais sua fonte de poder. E isso, para o narcisista, é insuportável. Carl Jung escreveu que todo complexo inconsciente atua como um ser autônomo, e o narcisista é exatamente isso, um complexo autônomo que vive de vampirizar energia psíquica. Mas o que poucos entendem é que essa energia não é imposta, ela é oferecida. A vítima entrega, sem perceber, o próprio centro em troca de algo que nunca vem. E o terceiro golpe é essa recusa. Uma recusa que não precisa de justificativa. Porque quando você diz, não sou mais combustível do teu vazio, você quebra a simbiose. E nesse momento, não é só o narcisista que perde o controle. É você que recupera a própria alma. Mas esse golpe cobra algo. Ele exige presença. Exige que você não recue quando vier a tempestade. Porque virá. O narcisista vai te testar, vai rir, desdenhar, prometer, provocar. Ele vai tentar restaurar o ciclo, vai tentar te fazer voltar ao papel. Mas se você sustentar a frase, não com palavras, mas com postura, com silêncio, com ausência, algo muda. A estrutura cede e o que parecia indestrutível começa a vacilar, porque o narcisista só é rei em um trono de fantasmas. Quando você se torna real, ele não sabe mais onde pisar. Jung dizia que nada nos torna mais vulneráveis do que acreditarmos que não temos sombra. E o narcisista acredita nisso. Ele vive para manter a imagem. E o terceiro golpe expõe essa mentira. Porque ele diz: você não é inteiro sem mim. E eu não sou teu pedaço. Essa frase cria um abismo. Não entre você e ele, mas entre a imagem que ele criou de si e a verdade que ele nunca encarou. E é nesse abismo que o jogo morre. A força do terceiro golpe está no que ele revela sobre dependência. Porque, no fundo, o narcisista não é livre. Ele é escravo do controle. Ele vive em cárcere emocional. E você, ao recusar ser controlado, mostra o caminho que ele jamais conseguirá percorrer. A liberdade. A autonomia, a capacidade de se bastar. Isso para ele é como olhar para a luz depois de viver séculos em caverna. Ofusca, irrita, cega, mas também anuncia que algo acabou. Você sente quando o golpe atinge. Não é algo externo, é interno. É uma paz desconfortável. É o silêncio depois do estrondo. É o momento em que você não precisa mais vencer, provar ou consertar. Você apenas caminha. E o narcisista percebe, sente, porque ele sempre soube que o controle dele era frágil. Sempre soube que bastava você lembrar de quem é.
E o terceiro golpe é exatamente isso, um lembrete, uma lembrança do poder que você deu e que agora decide tomar de volta. Não é vingança, não é ego, é retorno, retorno à inteireza, retorno à voz que foi calada, ao brilho que foi ofuscado, ao amor próprio que foi drenado gota por gota, em nome de um afeto tóxico. E quando você olha nos olhos do narcisista e não pede mais, não acusa, não implora, apenas diz: eu não preciso mais te refletir para existir. Então tudo termina. E o que começa é o que sempre esteve esperando por você: a reconstrução. O terceiro golpe é um adeus não falado. Um ponto final escrito com presença, um corte que não sangra por fora, mas cicatriza por dentro. E o narcisista sente, ele sempre sente, porque quando você some do jogo, não com fuga, mas com consciência, ele se dissolve no próprio vazio e você retorna, inteiro. Há um ponto em toda a jornada de ruptura em que o silêncio começa a falar mais do que qualquer palavra. É quando a alma, esgotada de gritar, decide apenas ser. É nesse lugar de silêncio pleno que o quarto golpe nasce, não como uma acusação, nem como um grito de guerra, mas como uma sentença muda que ecoa no inconsciente de quem sempre achou que tinha domínio sobre você. O quarto golpe não precisa ser defendido nem justificado. Ele apenas acontece como um eclipse que escurece tudo por dentro e obriga o narcisista a olhar diretamente para a sombra que sempre evitou. E aqui, você precisa escutar com o corpo. O quarto golpe é a desconexão emocional absoluta. É o momento em que você diz, por dentro, com todo o peso do seu silêncio: o que você faz já não me afeta. Essa é a punição mais cruel que um narcisista pode receber. Não o desprezo, mas a indiferença real. O desprezo ainda carrega carga emocional, ainda está preso ao jogo. Mas a indiferença é a sentença de morte simbólica. Porque ela revela o que o narcisista mais teme, que ele é dispensável. Carl Jung dizia que tudo aquilo que queremos ignorar em nós mesmos será vivido como destino. E o destino do narcisista sempre foi o mesmo: buscar desesperadamente não desaparecer. Ele quer ser visto, notado, desejado, temido. O que ele mais teme não é a rejeição, é a irrelevância. Por isso, quando você deixa de reagir, algo nele implode. Porque o narcisista vive da sua reação. Ele não sente amor, sente poder quando você reage. Ele não sente empatia, sente controle quando você chora. Ele não sente conexão, sente vitória quando você se explica. Mas o quarto golpe não explica, não responde, não justifica. Ele simplesmente desconecta. Ele seca o campo de batalha. Ele faz o que parecia impossível, retira o oxigênio da guerra. E aí está a força simbólica dessa frase silenciosa: o que você faz já não me atinge. Porque ela não vem da boca, ela vem da mudança interna. Ela se expressa no olhar firme, na ausência de necessidade, na calma que não precisa ser performada. O narcisista percebe, ele sempre percebe. E é exatamente por isso que ele entra em desespero. Esse é o golpe que revela a farsa, o momento em que o trono do narcisista vira poeira. Porque se ele não consegue mais te afetar, então ele não tem mais função. Ele deixa de ser protagonista. E você, que antes era visto como peça de um jogo, agora se transforma em espelho. Um espelho que não reflete mais o que ele quer ver. Um espelho que revela a ausência, a falta, o vazio. É nesse ponto que o narcisista muda de estratégia. Ele vai alternar entre culpa e sedução. Vai tentar te provocar, te puxar de volta, te fazer reagir, nem que seja por raiva. Porque qualquer emoção, para ele, é um vínculo. Mas você já não está mais ali. Você atravessou o portal. E quem atravessa com consciência não volta.
Você começa a sentir essa mudança no corpo. Os gatilhos perdem força, a manipulação perde sabor. A dor, ainda que exista, já não comanda suas decisões. Você começa a ver com clareza não só o narcisista, mas a si mesmo. E percebe que o que antes chamava de amor era, na verdade, dependência emocional moldada por traumas antigos. E quando essa clareza chega, não há mais espaço para o jogo. Há apenas o vazio necessário da reconstrução. O quarto golpe, ao contrário do que muitos pensam, não é violento. Ele é silenciosamente cirúrgico. Ele corta os fios invisíveis com a precisão de quem entendeu tudo. Ele não briga, encerra, não acusa, dissolve. É como apagar uma chama sem soprar, apenas deixando de oferecer o ar. E é aí que o narcisista colapsa, porque pela primeira vez você não está lutando. Você está indo embora, por dentro. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é sempre devastador. E é exatamente isso que o quarto golpe provoca. Não em você, mas nele. O narcisista é forçado a ver que o controle era uma ilusão, que ele nunca teve você. Teve apenas o medo que te mantinha preso. Agora não tem mais. Agora você está limpo, livre, inteiro. E isso, para ele, é uma sentença que nenhum tribunal do ego pode revogar. Você sente quando o quarto golpe acontece. Não há mais vontade de convencer, de explicar, de salvar. Só há vontade de respirar, de se ouvir, de voltar a ser o que você era antes de se encolher para caber em um relacionamento que exigia sua constante mutilação emocional. E quando essa respiração se instala, ela se torna sua nova linguagem, sua nova presença. E o narcisista sente, porque você virou ausência. Ausência onde antes havia entrega cega. E isso, para ele, é insuportável. O quarto golpe é a libertação que não precisa de aplausos. É o adeus que não precisa de palavra. É o fim que começa em silêncio e termina em paz. Mas não uma paz superficial. Uma paz que dói, que sangra, que reconstrói. Porque você sabe, a verdadeira cura não vem da vingança, vem do fim da necessidade. Até aqui você passou por abismos, mergulhou em espelhos, rompeu pactos invisíveis, e agora, neste ponto da travessia, tudo está diferente. Não porque o narcisista mudou, mas porque você deixou de girar em torno dele. O que antes era obsessão agora é lucidez. O que antes era desespero agora é silêncio habitado. Mas ainda resta uma última chave. Um último fio que, quando cortado, não liberta só de um ciclo, mas do ciclo de todos os ciclos. O quinto golpe mental proibido não é uma frase contra o narcisista. É uma afirmação diante da sua própria alma. Uma frase que ecoa como sentença final. Eu te perdoo, mas não volto. Essa é a ferida que sangra no coração do narcisista, porque o que ele mais teme, mais do que ser exposto, mais do que ser ignorado, é ser perdoado sem ter o poder de reconquistar. O perdão verdadeiro, aquele que nasce do despertar interior, é inaceitável para o narcisista, porque ele desmonta o jogo inteiro. Ele não apenas fecha a porta, ele remove a casa. E o narcisista não sabe viver sem cenário. O quinto golpe não apenas encerra uma dinâmica, ele encerra uma era dentro de você. Carl Jung dizia que só aquilo que aceitamos profundamente pode ser transformado. O perdão, neste contexto, não é um gesto de bondade, é um rito de passagem, é um símbolo. É o momento em que você olha para trás sem sangrar, em que você diz, eu entendo a sua dor, mas ela não me pertence. Isso quebra o feitiço, porque o narcisista só sobrevive enquanto houver ressentimento. Enquanto houver uma parte de você ainda presa ao passado. O quinto golpe encerra essa prisão e o faz com algo que o narcisista não pode manipular. Compaixão sem retorno. Essa frase parece suave, mas carrega uma força arquetípica ancestral, porque o perdão,
Aqui não é conciliação, é separação definitiva. É o ato simbólico de devolver ao outro tudo o que não é seu. É você retirando as malas emocionais que carregou por uma estrada que não te pertence. E nesse ato, o narcisista sente uma dor que ele não pode processar, o esvaziamento total. Porque ele sabe, mesmo que nunca diga, que o seu amor era o único reflexo real de humanidade que ele recebia. Agora, não tem mais. O quinto golpe provoca um colapso interno. Porque o narcisista vive de extremos. Ou ele é amado ou odiado. Mas quando você entra na terceira via, o caminho da lucidez compassiva, ele se perde. Ele não sabe navegar na neutralidade. Ele não sabe existir onde não há guerra, controle ou provocação. Quando você diz, eu perdoo, mas não volto, você assume o papel de quem conduz a história. Não mais como vítima, não mais como sobrevivente, mas como autor da própria narrativa. E é nesse momento que tudo dentro de você muda. Porque essa frase não é só para ele. Ela é, acima de tudo, para a parte de você que ainda se culpava. Que ainda se perguntava, e se eu tivesse feito diferente? O perdão aqui é cura. Cura para a alma que se culpou por amar errado, por insistir demais, por ter acreditado em alguém emocionalmente ausente. É uma frase que limpa, que varre os escombros, que encerra os loops mentais que te mantinham acordado à noite, repetindo diálogos que nunca terminaram. Jung sabia que o inconsciente retém tudo aquilo que não foi vivido até o fim. E o perdão é o fim simbólico de tudo, o que não pôde ser encerrado na prática. É o fechamento do campo psíquico. É como selar um portal que ficava aberto, drenando sua energia, sua paz, sua presença. E quando esse portal é selado, algo extraordinário acontece. Você se reintegra, você volta, você se lembra do que era antes do trauma, antes da dor. Antes de ter seu brilho drenado por um amor distorcido. O quinto golpe, portanto, não é apenas contra o narcisista. É um chamado ao seu retorno. Um rito final de iniciação. É o momento em que você tira os sapatos, limpa os pés e pisa, pela primeira vez em muito tempo, em solo fértil. O solo da própria alma, sem medo, sem raiva, sem necessidade de provar nada. Você apenas segue. E ele fica. Não porque você impôs, mas porque agora a distância não é geográfica, é vibracional. Vocês já não pertencem ao mesmo mundo. O narcisista sente, ele sempre sente. Mas dessa vez não tem o que dizer, não tem mais frases para devolver, não tem mais papéis para inverter, porque o que você retirou foi o palco inteiro, e sem palco ele é só um corpo perdido no vazio. E você é presença, presença de si, presença da sua essência recuperada. Você não venceu o narcisista, você venceu o ciclo, e isso, no fim, é o que sempre importou. Há ecos que não cessam quando o som termina. Eles permanecem, não no ar, mas dentro. Vibram em cantos silenciosos da alma, como se algo tivesse sido nomeado pela primeira vez. Talvez você não consiga explicar, mas sente. Algo foi tocado, algo foi mexido, como se as palavras que cruzaram seus ouvidos tivessem alcançado um lugar que você nem sabia que ainda doía. E agora há um novo tipo de silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da presença cheia, daquilo que finalmente encontrou espaço para respirar. E se tudo o que você viveu não foi uma prisão, mas um espelho? E se o narcisista não foi o vilão, mas o arauto de um chamado mais profundo, o chamado para voltar a si? Talvez esse jogo tenha sido apenas o cenário simbólico para o seu próprio renascimento. Talvez as dores que você viveu não tenham sido castigo, mas parto. E agora, ao final dessa travessia, você não está do outro lado. Você está no centro, não do conflito, mas de si mesmo,
Cada golpe que você testemunhou aqui não foi sobre o outro, foi sobre o que estava adormecido em você, sobre os limites que precisavam ser desenhados, as verdades que precisavam ser ditas, os vínculos que precisavam ser cortados. E, acima de tudo, sobre a coragem de existir, sem precisar ser aceito por quem nunca se aceitou. Porque essa é a verdadeira liberdade, a de não ser mais moldado pela carência alheia. Você lembra daquele primeiro instante? Aquele momento onde tudo parecia confuso, onde cada frase era uma faca e cada silêncio um abismo. Veja onde você está agora. Veja quem você se tornou. Alguém que não apenas sobreviveu ao espelho, mas o atravessou. E, ao atravessá-lo, descobriu que o poder não está em ferir o outro, mas em deixar de ser ferido por ele. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E você despertou. Não porque alguém te salvou, mas porque você decidiu parar de sangrar por quem nunca aprendeu a se curar. Porque você escolheu, mesmo ferido, levantar com dignidade e declarar: basta. Essa escolha, essa decisão silenciosa, é o que transforma a dor em legado. Talvez você ainda sinta medo. Talvez ainda haja vozes internas tentando te puxar de volta para o antigo papel. Mas agora você sabe, aquilo que antes te aprisionava era alimentado pela sua ausência de si. E quanto mais presente você estiver em sua própria alma, menos espaço haverá para a manipulação alheia. O seu retorno é a ruptura. A sua consciência é o fim do ciclo. Você não precisa de mais provas. O que precisava ser visto foi. O que precisava ser dito foi dito. Agora é hora de silenciar por dentro. Não para esquecer, mas para integrar. Leve com você essas frases, não como armas, mas como bússolas. Porque toda vez que a dúvida voltar, elas estarão lá. Não para confrontar o narcisista, mas para lembrar quem você se tornou quando finalmente parou de lutar por amor, onde não havia espaço para reciprocidade. E quando você sentir que essa experiência te tocou de um jeito que você não sabe nomear, mas sabe reconhecer, faça isso viver. Escreva nos comentários o que renasceu em você. Compartilhe com quem precisa lembrar que ainda existe uma saída. Deixe esse vídeo tocar outras almas, como tocou a sua. Porque o despertar, quando é real, não se guarda. Ele se espalha. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque algo em você já estava pronto para escutar o que não podia mais ser silenciado. Algumas verdades não libertam por serem ditas. Libertam por finalmente serem sentidas.